A graça e a paz de Cristo, uma noite de bênçãos para todos. Este então é meu primeiro vídeo desta série de exposições das Escrituras Sagradas e estarei expondo a cada dia um capítulo da Bíblia. E o capítulo que estarei começando a expor será da Epístola de Paulo aos Filipenses. E estarei nessa noite, assim com o objetivo de compartilhar o que Deus tem para as nossas vidas. E de uma maneira bem direta, estarei aplicando tudo que for necessário para que Deus fale conosco, nos exortando, nos edificando e principalmente nos consolando. Então, sem mais delongas, vou começar agora orando ao Senhor para que Deus venha falar conosco nessa noite abençoada. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, glorificado e exaltado é o Teu santo nome nesta noite. Ó Deus, que a Tua graça venha assim a nos direcionar a termos nosso entendimento renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. E que esta pregação, acima de tudo, venha glorificar no nome de Cristo Jesus. E que, ó Deus, que Tu venhas a falar conosco através da Tua santa palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ó Deus, nessa noite, que venhamos a ser edificados, consolados e exortados pela Tua palavra. Porque, ó Deus, dependemos de Ti para tudo. E que o nome de Cristo seja sempre glorificado. Que sempre o nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, venha a ser exaltado. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo, engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, ora de um e outro lado. Estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha esperança de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando olhamos para esta epístola, podemos perceber que esta epístola é a epístola de um homem que, acima de tudo, renunciou ao seu desejo de viver em liberdade, renunciou a uma vida que antes de ser servo de Cristo era de um fariseu padrão, era de um homem religioso para a sua época, era de um homem que tinha todos os privilégios, não só como cidadão israelita, mas também como cidadão romano, de um homem que, preso por causa da pregação do Evangelho, resolveu sofrer na cadeia por amor a Cristo. Então, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que esse primeiro capítulo, olhando assim ele, e que a gente pode perceber assim as divisões de parágrafos, ele contém, pelo menos aqui, a gente observando na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada, que esse capítulo possui pelo menos 5 parágrafos. E nesses 5 parágrafos ele descreve o sentimento dele para com os filipenses. Um sentimento de saudade, mas ao mesmo tempo um sentimento de querer encorajar os filipenses a não voltar atrás diante das dificuldades de se viver para Cristo Jesus. E olhamos assim, alguns versículos nós podemos destacar. Aqui podemos destacar aqui o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Porque essa igreja foi uma igreja que ele próprio fundou. E ele não se esquece do bem que esta igreja trouxe a ele. Podemos destacar também aqui que quero ainda, irmãos, versículo 12, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui ele está falando das prisões, da prisão que ele estava vivendo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos cristãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aí outro parágrafo vem falando, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala aqui que no final de tudo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, ele diz que o mais importante é viver para Cristo, seja na vida, seja na morte. E claro, entretanto, aí diz o versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher,
Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença. De novo convosco, desejo de voltar a vê-los. E assim ele diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Ele está falando da unidade da fé. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em quem nada estáis intimidados pelos adversários. Que seriam esses adversários? Os falsos irmãos. Que seriam esses adversários? Os judaizantes, aqueles que queriam trazer todas as observâncias da lei cerimonial para dentro da igreja, o que Paulo estava combatendo. E aí podemos ver aqui, e ainda mais, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Quer dizer, viver o Evangelho de Cristo não é só uma questão de crer no Evangelho, mas também de estar pronto para sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho. E aí diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. A unidade da igreja demonstrada não somente na pregação, mas também no sofrer por Cristo. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, assim, para que se mantenha uma unidade dentro dessa exposição que eu quero trazer a seguinte mensagem. Tem o seguinte tema: o prazer de sofrer pelo Evangelho de Cristo. O prazer de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero falar que o prazer de sofrer o Evangelho de Cristo é, acima de tudo, uma disposição para servir ao Mestre. É uma disposição para servir ao Mestre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma disposição de servir ao Mestre. Esse é o prazer de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Então vemos aqui a palavra. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só podemos sofrer pelo Evangelho se temos a disposição de, acima de tudo, de renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Servir a Cristo envolve, acima de tudo, quando olhamos para a palavra de Deus, quando temos a orientação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós podemos perceber aqui que ser servo de Cristo Jesus, antes de tudo, obtém ele força para fazer isso através da graça de Deus, que é o favor imerecido da sua parte, e da paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, que ele vai falar mais à frente. E podemos perceber que essa paz é aquela que ele fala no Evangelho de João, que a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo muitas vezes é resultado de guerras, é muitas vezes resultado da ação da força humana. Mas aqui fala do amor e da graça de Deus. E esse servir a Cristo acima de tudo é um servir em favor dos irmãos. E aqui Paulo, ao escrever essa carta, e ele junto com Timóteo trazendo essa mensagem, ele diz a todos os santos em Cristo Jesus. Servir a igreja do Senhor. Servir a cada um dos irmãos, pensando na unidade, pensando na paz, pensando no bem de cada um, e que cada um venha a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que cada um venha a ser estabelecido e estabelecida, cada irmão, cada irmã sendo estabelecidos em Cristo Jesus, estabelecidos na fé,
estabelecidos no amor, na paz, na alegria, estabelecidos na longanimidade, estabelecidos na bondade, estabelecidos na benignidade, estabelecidos no domínio próprio, estabelecidos na fé, estabelecidos na mansidão. O fruto do Espírito, sendo todos cheios do fruto do Espírito de Deus. O prazer em sofrer pelo Evangelho de Cristo é, antes de tudo, um desejo de servir a Cristo. É um desejo de servir a Cristo. O prazer de sofrer pelo Evangelho de Cristo, além de ser uma disposição de servir a Cristo, também é uma disposição para dar ações de graça em favor do crescimento espiritual de cada irmão. É de dar graças a Deus pelo crescimento espiritual de cada irmão. Olha o que o versículo 3 diz. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O crescimento envolve uma boa obra que cresce. E isso, alguém que tem disposição para dar graças a Deus pelo crescimento do irmão, é acima de tudo aquele que deseja mesmo de fato dar graças a Deus e suplicar para que o irmão e a irmã não venham a sucumbir, não venham a cair em meio a tentações, em meio a problemas, em meio a dificuldades, mas acima de tudo venha, através das orações, se colocar numa posição diante de Deus de intercessor e intercessora, para que venha Cristo a ser formado em cada um. E podemos ver aqui que verdadeiramente o versículo 7 fala: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois sois participantes da graça comigo. Viver a vida com Cristo, viver o Evangelho, envolve vivermos cada um em união uns com os outros e desejando o crescimento da igreja, porque nós, na verdade, somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitos hoje desvalorizam a igreja, desvalorizam o estar com os irmãos, desvalorizam porque acham que eu posso fazer um culto de Cristo em casa, na minha casa, que eu posso estar fazendo o que eu quiser porque eu sou a igreja sozinho. Não, nós não somos a igreja sozinho, fazemos parte do corpo. Somos membros do corpo, que é a igreja. Nós só somos igreja quando estamos unidos e reunidos no Senhor. Individualmente somos apenas parte desse corpo. Então podemos perceber que o prazer em sofrer pelo Evangelho de Cristo, além de ser uma disposição para servir a Cristo, é também uma disposição de dar ações de graça pelo crescimento espiritual de cada irmão e cada irmã. E também o prazer em sofrer pelo Evangelho de Cristo também é, sim, um desejo de ver, acima de tudo, o progresso da pregação do Evangelho. É em ver o progresso da pregação do Evangelho. O progresso. Vamos ver aqui. Versículo 12 diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por filtros, porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim,
sempre me regozijarei. Verdade é que nos dias de hoje há muitos que pregam o evangelho de Cristo visando lucro, visando dinheiro. E vemos isso muito nos chamados profetas da prosperidade. Os profetas da prosperidade, eles deixam de lado o que Cristo falou. Se alguém quiser vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. E eles falam que devemos viver uma vida de triunfo, uma vida de prosperidade, uma vida de transbordância. Mas a transbordância que nós vemos aqui é o transbordar da palavra de Deus, é o transbordar do amor de Deus. Evidentemente que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo falado. Mas agora, o que interessa para mim e para você, irmão, para todos nós, o que mais importa agora é que nós venhamos a pregar com sinceridade e amor a palavra de Deus. É o que estamos olhando aqui. Porque Cristo deve ser engrandecido. Cristo deve ser engrandecido. E nós vemos aqui, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Mas é o que ele continua dizendo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ver o crescimento do Evangelho acima de tudo é deixar de lado o nosso bem-estar pessoal. Nosso bem-estar pessoal deve apenas se contentar com aquilo que Deus nos tem dado a cada dia. Sim, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é o nosso pastor. Ele nos tem suprido a nossa necessidade. Porque quando oramos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, na realidade, quando temos a certeza que o pão nosso de cada dia nos vem, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então isso significa que, acima de tudo, o progresso do Evangelho tem que estar à frente. E é nisso que nós temos que nos gloriar. E aí podemos ter a certeza. E aí diz o versículo 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aqui Paulo falou para os filipenses. Se é para que Cristo venha a ser formado em vós, eu ainda permaneço vivo. Porque o nosso objetivo nesta vida é amar ao Senhor, por amor ao Senhor, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E verdadeiramente amar o nosso próximo envolve ensinar, orar e orientar as pessoas a seguir o caminho de Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aí para levarmos pessoas a Cristo. O Espírito Santo não fala por si mesmo. O Espírito Santo, ele nos conduz a Cristo. Porque nessa mesma exposição a gente pode ver aqui, porque eu estou certo, versículo 19, de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, por isso ele não fala por si mesmo, ele procura a glória de Cristo. Então podemos dizer assim, que o prazer de sofrer pelo Evangelho de Cristo é uma disposição de servir. E também é um desejo de dar graças a Deus pelo crescimento espiritual de cada irmão. E também é
o desejo de ver o progresso da pregação do Evangelho. E além de tudo isso, é também a disposição para que haja uma verdadeira unidade no amor e na vida para Cristo. Uma unidade no amor e na vida para Cristo. Diz o texto: vivei acima de tudo, versículo 27, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quer dizer, viver a comunhão, viver a união, viver a unidade, significa o quê? Viver pela fé evangélica, pela fé no Evangelho, pela boa nova em Cristo Jesus. A boa nova, ela ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Mas através do arrependimento, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. E devemos nós, como servos de Deus, devemos nós, como igreja do Senhor, procurarmos a paz, procurar a unidade, procurarmos assim. Se ouvirmos calúnia sobre alguém, se ouvirmos algo que venha a ferir a unidade da igreja, devemos ser pacificadores. Agora, aqueles que não desejam serem admoestados, serem corrigidos contra a falsa fé, contra um viver fora do caráter de Cristo, só podemos então dessa forma nos afastar daqueles que não querem viver a obediência do Evangelho. Mas agora aqueles que têm disposição para se arrepender, aqueles que têm disposição para viver essa unidade, devemos o tempo todo lutar para isso, devemos o tempo todo perdoar, devemos o tempo todo suportar, devemos o tempo todo orar, devemos o tempo todo acolher para que seja curado, para que seja a cada dia santificado na presença de Cristo Jesus. E aí podemos continuar. E que em nada, versículo 28, estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque tudo que está fora do Evangelho é perdição. Evangelho de obras, perdição. Legalismo, perdição. Libertinagem, perdição. Amor ao pecado, perdição. Orgulho, prepotência, perdição. Mas quando olhamos para Deus, como diz aqui o versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Hoje todos querem facilidade. Acham que vir a Cristo é uma varinha mágica que vai conceder todos os seus desejos. Mas diz aqui, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. A unidade envolve estar pronto, estar pronta, todos nós, homens e mulheres, prontos para sofrermos por Cristo. Por acaso, nós podemos pensar que ir a Cristo não vai acarretar a antipatia do mundo que está ao nosso redor, do mundo ligado à política, do mundo ligado à arte, do mundo ligado à cultura. Por acaso venhamos a pensar de que estaremos sempre em paz com eles? Não, pelo contrário. Eles o tempo todo, de uma forma ou de outra, verão a nós como servos de Cristo, servos autênticos, como o quê? Como empecilho para os seus planos. Planos de quê? De dominação. Planos de obedecerem a quem? A Satanás. Porque este mundo, e quando eu falo mundo, eu estou colocando especificamente política, arte, cultura, sociedade. Não estou falando da natureza. Porque esses elementos, esse mundo vai estar sempre contra o Evangelho. Agora, aquele que quer viver uma vida com Cristo deve estar pronto a padecer. Por isso, concluindo assim, o prazer
de sofrer pelo Evangelho de Cristo é, acima de tudo, estar disposto a servir ao Senhor, é estar disposto a dar graças ao Senhor pelo crescimento espiritual dos irmãos, é estar pronto a ver o crescimento e progresso da pregação do Evangelho. E é também a busca pela unidade do corpo de Cristo. Unidade para estar pronto a renunciar, estar pronto a sofrer por amor a Cristo. E assim, estaremos assim sendo. Como diz o apóstolo Paulo, segunda epístola a Timóteo, que diz, acima de tudo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aquele que vive a palavra da verdade busca, acima de tudo, viver para Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nos colocamos aqui, porque de fato, e quando eu falo nos colocamos, é porque eu me dirijo, Senhor, a todos aqueles que verão este vídeo. E que, ó Pai, esse vídeo possa alcançar várias pessoas e entender que o Evangelho é, acima de tudo, renúncia. É, acima de tudo, estar pronto para sofrer por amor a Cristo. Porque esse é o verdadeiro caminho apostólico. Ó Pai, nos ajuda, acima de tudo, a glorificar o Teu nome. E, ó Deus, que este vídeo possa fazer com que pessoas, com que os eleitos do Senhor venham a ser despertados pela Tua graça. Os eleitos do Senhor venham a ser convertidos, venham a ser justificados, venham a ser santificados para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor, porque de fato só estou aqui, Senhor, é pela Tua graça. E resolvi agora renunciar um momento da minha vida para que o Teu nome seja pregado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou. Em nome de Cristo. Amém. Se você se sentiu edificado por essa mensagem, marque no nosso canal, marque nesse vídeo gostei e inscreva-se no canal Querix Cristo, Pregador de Cristo. E qualquer sugestão, qualquer contato comigo, é só colocar lá, é só entrar em contato através do meu e-mail, pregadorfiel1645@gmail.com. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E que assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Desde agora e para todo sempre. Amém.